Olá, eu sou Hermes Coelho e você acompanha a partir de agora mais uma edição do Cidadania. E o tema de hoje é a superlotação dos presídios brasileiros. O Brasil tem a quarta maior população carcerária do mundo, com cerca de 700 mil presos. O número cresceu 575,2% desde 1990. Se a gente mantiver esse ritmo, a gente vai ter quase 2 milhões de pessoas encarceradas em 2030. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi feito em 2014. E é sobre esse tema que eu converso agora com Viviane Balbuglio, do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania. Viviane, primeiro já quero agradecer por você estar aqui nos estúdios da TV Senado e vou te fazer a pergunta que está na cabeça de todo mundo. Como a gente chegou nessa situação de ter a quarta maior população carcerária do mundo? Primeiro, obrigada pelo convite, por estar aqui hoje. E para a gente começar a falar sobre por que o Brasil encarcera tanto, a gente tem que pensar que essa é uma lógica do Estado de usar o encarceramento como resposta aos conflitos sociais, às faltas de políticas públicas, a falta de saúde, de educação para a população. Então, hoje, a gente falar que a gente está dentro de uma crise do sistema carcerário, a gente pensar que essa crise ela é endêmica, uma crise estrutural desse sistema e que, consequentemente, gera a superlotação do sistema prisional. Essa é uma cultura que você vê como específica do Brasil ou, assim, a gente está seguindo uma trilha de vários países do Ocidente, vários países jovens, assim, Estados Unidos, outros países aqui da América Latina mesmo? Não é exclusivo do Brasil, né? Muitas questões que estão no Brasil também estão presentes em outros países, como nos Estados Unidos, como em países da América Latina, porque a gente encarcera em razão de uma guerra às drogas, né? Então, uma grande parte das pessoas que estão encarceradas no Brasil hoje são por crimes relacionados a drogas, seja do comércio, transporte de drogas, e isso não é exclusivo ao Brasil. A América Latina tem números muito altos de encarceramento em razão de drogas. Então, hoje, além dos crimes contra o patrimônio, que é, por exemplo, roubo, furto, o que tem de semelhança entre esses países é o encarceramento por drogas e a criminalização de todas as condutas relacionadas a isso. Existem duas coisas que marcam muito a nossa situação aqui. A primeira, e eu queria que você me dissesse se é verdade ou se é senso comum, muita gente é presa e o julgamento nem é encerrado e ela já está presa, às vezes ela fica mais tempo do que o da pena final. Essa situação, ela é mais comum do que imaginamos? Queria que você falasse disso. Essa situação é muito comum, é a prisão provisória. A gente chama de prisão provisória a prisão de todas as pessoas que ainda não foram condenadas. Então, por exemplo, uma pessoa é presa em flagrante em razão de um furto. E aí o juiz vai avaliar as condições daquela prisão e ver se aquela pessoa deve ter uma prisão preventiva ou ela poderia ter medidas cautelares, que seria, por exemplo, o recolhimento noturno, acompanhar o processo em liberdade. E a questão é que o Brasil assume uma lógica da prisão preventiva provisória ser a última instância, só que na prática o judiciário assume como a primeira resposta. Então a gente tem números altíssimos de pessoas presas provisórias, que é o que você falou. Elas acabam chegando na sentença e muitas vezes já cumpriram todo o tempo em prisão provisória quando elas são inocentes. Então não é um problema também exclusivo do Brasil, é de muitos outros países e a gente também tem números altíssimos e muito em razão da atuação do judiciário, né? De como os juízes e juízas do Brasil acabam enxergando, enfim, a prisão preventiva como uma resposta sempre, né? Ao invés de tentar aplicar medidas alternativas ao encarceramento provisório. Existe um caminho para a gente deixar de fazer isso, de usar a prisão preventiva, a prisão provisória como principal instrumento? Existe, e inclusive em lei. Então, o Brasil hoje tem uma lei das medidas cautelares, que é uma lei que mudou o Código de Processo Penal, trazendo várias outras hipóteses para as pessoas que são presas em flagrante poderem responder o processo
sob uma fiscalização, controle do Poder Judiciário, mas, ao mesmo tempo, sem estarem presas, sem terem passado por um julgamento, que é, por exemplo, o recolhimento noturno. A pessoa pode trabalhar durante o dia e à noite tem que estar em casa. O comparecimento periódico em juízo, o que é isso, né? Ir no fórum, assinar e mostrar para o judiciário que você continua acompanhando o seu processo e que você está aguardando o julgamento. E são medidas que já são previstas em lei e é isso. Elas acabam não sendo aplicadas em geral, porque o judiciário tem uma lógica muito enraizada de que as pessoas são sempre um mal social, né? Não tem, enfim, elas estão contra a paz da sociedade. Isso não é verdade, né? É uma visão estritamente punitiva, né, do direito penal. Justamente. Você falando, também lembrei das tornozeleiras, a gente tem lido também, tem alguns casos, até inclusive da Operação Lava Jato, alguns presos que depois saem, ficam com tornozeleira, também sem o outro caminho. E essa mudança de cultura passa, então, para a mudança de cultura do judiciário e, como você disse, já existem as alternativas, já existem os caminhos. Outro ponto que eu queria saber contigo, superlotação. Tem gente que diz que tem uma saída, que é construir mais presídios. O que é que você pensa disso, Viviane? Construir mais presídios vai fazer com que mais gente seja presa. Então, construção de presídios não é a saída que a gente tem que ter para pensar na crise do sistema carcerário. Porque, como eu falei, é uma crise estrutural, ela é uma crise endêmica que é do próprio sistema. Então, é um sistema que ele é criado para ser falido, né? Um sistema que não tem como auxiliar as pessoas enfim, a viverem depois, né? Porque uma pessoa que, por exemplo, passa pelo cárcere, ela sai de lá com uma série de estigmas que dificultam o acesso ao trabalho, à educação, rompe vínculos familiares. Então, construção de presídios é manter essa estrutura, que já é uma estrutura falida e que só prejudica essas pessoas. E quando eu, por exemplo, falei sobre as alternativas, nem sempre elas também são boas para as pessoas, porque elas continuam mantendo elas dentro do sistema. Só que quando a gente pensa em encarcerar ou manter a pessoa sob algum tipo de controle, às vezes é melhor para uma pessoa, as pessoas que estão presas dizem que às vezes é melhor estar na rua tendo que comparecer ao fórum ou não poder estar em casa à noite, sendo obrigada a estar em casa durante a noite, do que, claro, estar na prisão. Então, essa saída de construção de presídios, ela é um discurso imediato, mas a longo prazo ela não é efetiva para dar o mínimo de dignidade para as pessoas que passam pelo sistema de justiça criminal no Brasil. Um ponto que você está falando que é interessante a gente deixar claro, as pessoas sempre pensam o direito penal, né, como um direito para punir, mas muitas vezes toda essa situação que é construída da pena é para ressocializar. Queria que você falasse um pouquinho, então, da importância de, em vez de punir, a gente ressocializar aquela pessoa que cometeu um deslize, um erro. Tem vários crimes e várias gravidades. A gente está tentando punir da pior maneira, muitas vezes, né? O que a gente trabalha é que a ressocialização dentro de um sistema penal, punitivo, retributivo, dentro da justiça criminal, como ela é hoje, como eu, por exemplo, dei o exemplo de como o Poder Judiciário atua frente às prisões provisórias, ela não tem como existir. Não tem como existir uma ressocialização no sistema que é do jeito que ele é hoje. Então, o que eu acredito que a gente tem que pensar é em como a gente pode mudar determinadas condutas que são crimes hoje, né? Por exemplo, o tráfico de drogas. Será que é uma resposta a gente pensar em como descriminalizar ou como talvez pensar em como as pessoas são... Quem é que é afetado, né, por essas criminalizações? Então, é isso. A maioria da população carcerária hoje são de pessoas negras, de regiões periféricas, são pessoas que são responsáveis pelo sustento dos seus lares. Então, a gente está prendendo as pessoas que, de alguma forma, já foram negligenciadas socialmente pelo Estado
desde quando, desde quando elas começaram a viver, né? Então, a gente tem que pensar que dentro dessa estrutura que existe hoje, não é possível ressocialização e não é possível a gente só pensar nesse tipo de resposta extremamente punitiva, né? A gente precisa pensar em outro tipo de respostas comunitárias, né? De entender aquela pessoa no contexto social dela, seja ela um homem ou uma mulher. Entender todos os marcadores sociais que passam por aquela pessoa. Você atua numa instituição que tem essa visão e essa preocupação com os direitos humanos. E eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho que vocês estão fazendo, especificamente com relação ao encarceramento em massa, né? Essa superlotação dos presídios brasileiros. Então, o Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, ele tem três projetos e cada um deles se volta a uma esfera diferente. Por exemplo, pensar na política de drogas no Brasil, pensar no que é o encarceramento de mulheres. Um outro projeto trabalha especificamente com mulheres migrantes na prisão. Então, a gente foi, através desse tema que é extremamente complexo do encarceramento em massa, olhar para o recorte específico de mulheres que estão cada vez mais invisibilizadas por esse sistema. Mulheres que já são invisibilizadas fora da prisão, em razão, enfim, de toda a estrutura social, e dentro da prisão elas são mais ainda. Então, na prática, a gente trabalha com o encarceramento em massa de diferentes formas. Por exemplo, fazendo trabalho de base com essas mulheres dentro de penitenciária. A gente está com um projeto específico para mostrar a responsabilidade dos municípios na contribuição para o encarceramento em massa, porque não é uma responsabilidade de gestão, não é só da União, dos estados. O município, que é quem está diretamente com as pessoas no dia a dia, nas comunidades, com as famílias, que é onde as pessoas acessam serviços diretamente, tem uma responsabilidade muito grande em perpetuar esses estigmas, essas dificuldades, enfim, e toda essa lógica do encarceramento em massa. Vou fazer agora uma provocação, aliás, algumas. A primeira porque vocês estão defendendo pessoas que vivem à margem da sociedade, como você já disse aqui, deixou claro, né, nos nossos presídios nós temos a maioria de pobres e negros e pardos. No Brasil, o senso comum diz que bandido bom é bandido morto. O que é que você me diz dessa frase? É uma frase que reflete o quanto as pessoas no Brasil são influenciadas pela visão midiática, né, da coisa. De olhar programas extremamente policialescos, de tentar fazer alguns casos específicos, né, pontuais, serem reflexo do sistema inteiro, e não é. Então, essa frase é muito do que as pessoas ouvem, do que elas conversam, do que elas acabam reproduzindo em razão da própria cobertura midiática, muitas vezes, né? Então, o que acontece é que a gente tem que olhar para o sistema como um todo, né? Não em casos específicos de, enfim, crimes contra a vida, mas a gente tem que olhar quem é a maioria dessa população que compõe o sistema carcerário e por que ela está lá, né? Não é uma questão de por que as pessoas estão cometendo crimes, é também de seletividade do sistema penal, né? Porque determinadas pessoas estão sendo mais presas do que outras. Então, não dá para, às vezes, culpar a sociedade de pensar desse jeito, né? Mas a gente tem que desconstruir isso, desconstruir essa visão através da educação, através enfim, de atuações em comunidades, em famílias. E é muito importante a gente levar a visão de direitos, né, de humanidade no nosso dia a dia, né? A gente está no ônibus e conversa sobre isso, já é importante. E muda um pouco essa visão de bandido bom é bandido morto, que é muito preocupante, mas é um retrato da sociedade. É bom ouvir teu otimismo, né? A gente torce mesmo para que essa desconstrução ocorra. A outra frase que eu vou te provocar, que a gente ouve muito, é aquela de direitos humanos para humanos direitos. O que é que você me diz a respeito dessa frase? Trabalhar com direitos humanos no Brasil e, enfim, uma série de partes do mundo já é muito complicado. E ainda direitos humanos na justiça criminal é mais desafiador ainda. Mas a gente tem que pensar que os direitos humanos são um conjunto de normas que devem ser aplicadas para as pessoas, sabe? Como um todo. Então, a gente tem que pensar que
do mesmo jeito que uma pessoa que comete crime, ela tem direitos, uma pessoa que não comete também tem. E a gente tem que pensar nos direitos humanos universalmente, né? Porque é isso que a gente tem na nossa Constituição, é isso que está na Declaração das Nações Unidas. Enfim, e é mais uma questão de desconstrução, né? De senso comum e de necessidade de trabalho de base com as pessoas, de compreensão do que são os direitos humanos, né? Você me falou, antes da gente gravar a entrevista, e eu vou explorar isso agora, você atua muito no ITTC com mulheres encarceradas. A realidade é diferente na questão do gênero? O mundo das mulheres encarceradas é diferente do mundo dos homens encarcerados? A gente sabe que o problema de superlotação existe nos dois mundos, mas a situação das mulheres é diferente, é pior até? A questão das mulheres ela é diferente porque no mundo de fora da prisão, as mulheres já estão em uma posição mais complicada e muito mais opressora em geral do que os homens. Então, quando as mulheres estão presas, elas estão sendo presas dentro de uma estrutura prisional que é pensada originalmente para os homens, né? Então, isso faz com que as mulheres não tenham acesso, por exemplo, a necessidades básicas dentro das prisões. E nos últimos anos, dentro das guerras drogas, o encarceramento de mulheres no Brasil aumentou 503%, de 2000 até 2014. Então, as mulheres estão muito aprisionadas em razão de transporte, comércio de drogas. Por quê? Porque são hoje as mulheres que são a maioria das provedoras dos seus lares. E, às vezes, as atividades relacionadas a drogas permitem com que uma mulher, por exemplo, cuide de seus filhos, cuide de um parente doente, cuide da casa e ainda tenha uma renda para as famílias, né? Então, às vezes, essas atividades acabam funcionando como um trabalho, porque a desigualdade, ela é muito latente para as mulheres, né? No ambiente no trabalho, no acesso à educação. E quando a gente fala de recortes como de mulheres negras e indígenas, isso é muito mais enraizado, muito mais complexo. Então, a gente acabou começando a trabalhar com mulheres, especialmente pelas mulheres estrangeiras que a gente foi conhecer em São Paulo. Então, as fundadoras do ITTC foram visitar uma prisão e viram que tinham 40 mulheres migrantes de outras nacionalidades presas. E o que elas estavam vivendo, né? Uma realidade de um sistema sem o idioma delas, longe das famílias, com os vínculos rompidos. Então, esse projeto hoje tem 15 anos, né, do ITTC, com as estrangeiras. E a partir desse projeto, a gente foi ver que era necessário olhar para o encarceramento feminino como um todo. E aí, desde essa época, a gente tem uma trajetória de trabalho de atendimento com essas mulheres estrangeiras nas penitenciárias do estado de São Paulo. E aí, a partir disso, a gente foi olhar para outros temas, por exemplo, revista vexatória em presídio, que é uma coisa que afeta mulheres familiares, crianças, revista vexatória, o direito à visita íntima, que as mulheres não tinham esse direito, ou mais recentemente, o direito à prisão albergue domiciliar, que é um outro direito muito importante para mulheres poderem exercer o cuidado de sua casa, dos filhos, e a sua própria autonomia, né? Enfim. Então, tem uma série de temas que são atinentes ao encarceramento feminino que faz com que a gente tenha que ter um olhar mais específico às mulheres. Até a questão das mulheres grávidas também, que eu creio que vocês devem lidar bastante, né? Também, mulheres que estão grávidas e são mulheres que são mães, que estão com bebês dentro das penitenciárias. E, como eu falei antes, a gente já tem legislação no Brasil para poder aplicar alternativas ao encarceramento a essas mulheres, que seja, por exemplo, a prisão albergue domiciliar ou as regras de Bangkok, que são esse tratado internacional recepcionado pelo Brasil e já traduzido para o português, que traz medidas alternativas ao encarceramento de mulheres como um todo. Me dá alguns, lógico, a gente não vai falar do tratado inteiro, mas assim, alguns pontos mais importantes desse tratado. Então, olhar para as necessidades específicas das mulheres, por exemplo, acompanhamento pré-natal para uma mulher grávida dentro da penitenciária, isso é importante. Para uma mulher que seja indígena, que é uma coisa que a gente fala extremamente, quase nada, né, no Brasil, mas que elas têm necessidades específicas tradicionais e que elas devem ser consultadas sobre como sobre os costumes delas na penitenciária e sempre priorizar a alternativa ao encarceramento
a principal ponto das regras de Bangkok é justamente esse, mostrar que existem alternativas ao encarceramento de mulheres e não é necessário que mulheres também fiquem presas, claro, nem mulheres nem homens, mas por razões específicas também relacionadas ao gênero, é possível aplicar essas alternativas. Então, as regras de Bangkok são muito importantes justamente para olhar para as especificidades das mulheres, seja mulheres negras, mulheres migrantes, mulheres LGBT. Então, é mais essa lógica de ver os marcadores sociais e como isso afeta as mulheres. Viviane, você, durante essa entrevista, destacou muito a questão da descriminalização das drogas. Você crê como um bom caminho para a gente melhorar essa situação da superlotação dos presídios? Sim, porque a gente precisa ver que essa política de guerra às drogas que o Brasil, assim como outros países como os Estados Unidos, que liderou, né, toda essa lógica de guerra às drogas, ela tem falido. Ela tem falido tanto na questão de punição, porque o Brasil tem uma lei de drogas com sentenças extremamente altas e que tem inviabilizado, por exemplo, as pessoas a terem direitos na execução penal. Claro que isso está sendo cada vez transformado, mas a descriminalização é um passo para a gente pensar no desencarceramento e olhar para essa crise do sistema prisional a partir de uma perspectiva estrutural mesmo, né? Então, a guerra às drogas é uma questão, mas a gente também vai ter que lidar com uma série de outras, né? Que é a lógica punitivista dentro do judiciário, como são as nossas leis. Enfim, tem uma série de outras questões, mas que são importantes também. É toda uma cultura que tem que ser mudada, né? É uma cultura muito punitiva, né? Viviane, quero agradecer muito pela tua presença aqui no Cidadania. Eu agradeço e quem assistiu essa entrevista quiser saber mais sobre o nosso trabalho, a gente tem o site do ITTC, que é ittc.org.br, lá vai falar sobre todos os projetos do ITTC e, enfim, a gente sempre faz textos e outras entrevistas, então quem tiver interesse em conhecer mais, tem muitos materiais lá para estudar e para tentar um pouco desconstruir, né, essa visão punitivista. Maravilha. Espero te entrevistar em 2030 e que esses índices que estão prevendo não se confirmem, né? Que, na verdade, a gente tem uma superlotação, que a superlotação não aconteça mais, né? Que, na verdade, a gente tenha presídios bem vazios. Eu também. Obrigada. Obrigado. A gente fica por aqui. Eu conversei com Viviane Balbuglio, do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, sobre a superlotação dos presídios brasileiros. Participe do nosso programa, opine, critique. Ligue para 0800 61 2211 ou pelo WhatsApp 61 999 66 1616. Para ver de novo este ou qualquer outro programa, acesse senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo Cidadania.